Quanto à moral, lá no Livro dos Espíritos diz assim: que definição se pode dar da moral? Espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Até aí tranquilo, certo? E aí o que é que eles nos falam? Como se pode distinguir entre o bem e o mal? Quantos aqui querem fazer o bem? A pergunta é sempre para os encarnados, vamos combinar assim, tá? Quantos querem fazer o bem? Para eu fazer o bem, eu tenho que saber o que é ele, certo? Eu tenho que distinguir entre o bem e o mal para evitar fazer o mal, já que, estando em um mundo de provas e expiações, por característica, é um mundo onde o mal domina o bem. O mal prevalece em relação ao bem. E se ele prevalece no externo, é porque ele prevalece no nosso íntimo. E a nossa luta atual é para reverter essa situação e eu fazer o bem conscientemente. Por isso, Kardec pergunta: como que eu posso distinguir o bem e o mal para que a gente possa ser um homem de bem? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Fazer o bem é agradável? Sim? Para espíritos superiores ou para espíritos inferiores? Requer alguma dose de sacrifício? Estamos dispostos aos sacrifícios de testemunho que Cristo nos pede? Ou às vezes a gente quer ainda continuar com atitudes que gostamos, mas que a gente sabe que não é uma atitude de espírito superior. Sabe aqueles eventos que a gente adora ir e a gente não teria coragem de convidar Chico Xavier para ir com a gente? Vamos fazer tal coisa, Chico? A gente não tem, mas não, eu vou ficar com vergonha, porque eu gosto ainda. Sei que não é um gosto elevado, mas eu ainda gosto. Estou no processo de me desapegar de gostar das coisas inferiores para passar a gostar das coisas superiores. E quando os espíritos respondem que fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, significa que a gente vai começar a fazer o bem não por gosto, mas por dever. Lembram o que Emmanuel falou para Chico? Para ele cumprir a missão dele, ele precisaria de 3 coisas. Primeira, segunda e a terceira? Disciplina é fazer o que gosta. É ou não é? É fazer o que gosta? É fazer o quê? É fazer o que precisa ser feito. É fazer o seu dever, ainda que não te agrade. Por isso, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. Mesmo que eu goste, por senso de dever, vou me disciplinar para mudar o meu gosto, para começar a fazer o bem, para começar a seguir a lei de Deus, e daqui a pouco eu pego o gosto na coisa. Aí sim eu vou começar a perceber os benefícios. Até lá requer uma boa dose de disciplina, de sacrifício pessoal. E aí a nossa interrogação para nós mesmos: até que ponto eu, como cristão, estou disposto ao sacrifício dos meus gostos? Não precisa ser aquele sacrifício de ser jogado pedra na gente, nem é os circos romanos. Isso os outros espíritos já passaram por nós. As nossas pedras hoje são outras. Até que ponto eu estou disposto a abrir mão do que eu gosto para fazer o que eu devo? E aí fica a nossa interrogação. Porque fazer o bem a gente acha que assim, não, eu sou uma pessoa boa. E tem outros momentos que eu deixo um pouquinho de lado. Que não cabe falar de Deus. Não cabe a gente orar agora não, que estraga o clima. Por quê? Porque eu estou numa outra sintonia ainda inerente à minha condição de aprendiz e não de mestre e gosto. Eu sempre dou um exemplo que mexe com 95% da população, né? Ingerir álcool é atitude de espírito superior ou inferior? Quantos de nós ingerimos? Não preciso falar, não. Por quê? Seja Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros tantos, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, ingeriam o etílico? Não faziam. Por quê? Porque ele prejudica o organismo. Graças a Deus, o nosso organismo tem um poder de recuperação.
Mas eu preciso de um tempo para que ele me recupere. E este tempo que ele recupere, os espíritos superiores estariam usando para beneficiar alguém. Eu ainda não tenho condições de servir a este ponto. Vou trabalhando isso em mim passo a passo, o importante é não parar, para que chegue um dia em que a satisfação de ser útil seja maior do que a satisfação de ingestão de qualquer substância que possa me anestesiar os sentidos e eu precise de um tempo para recuperar. Este tempo para recuperar, eu quero ajudar outro, me dar mais satisfação. Então essa disciplina em fazer, a gente só dá esse exemplo porque realmente atinge 95% da população, mas existem outros que cada um aí de foro íntimo pode trazer para si, poxa, se eu podia usar esse tempo de uma maneira mais benéfica ao meu irmão. E a gente encontrar o equilíbrio para também não se auto-sacrificar além das nossas forças, mas ir gradualmente ganhando disciplina. O importante é que o Livro dos Espíritos nos traz que fazer o bem é aceitar a lei de Deus. O que é que diz a lei de Deus? Que você tem que perdoar, não é isso? Tranquilo, a gente perdoa todo mundo, ninguém fica magoado, certo? Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. O problema não é não conseguir, porque eu sou um aprendiz. O problema é quando eu não quero. Aí eu falo assim, mas fulano não tem jeito, o que ele fez é imperdoável. Existe alguma coisa imperdoável no universo? Nada. Nem aquela pessoa que realmente fez propositadamente o mal com você, gosta disso, está se satisfazendo até hoje, pelo prejuízo que você levou. Este ainda requer perdão. Ele é perdoável, por pior que seja a nossa atitude. Então, Senhor, eu não consigo perdoar, mas devo. Essa é a atitude cristã. Atitude não cristã, que se afasta da lei de Deus. Senhor, eu não preciso perdoar, porque o que ele fez é imperdoável. Nós já aprendemos na doutrina espírita que o inferno não existe. Condenação eterna para ninguém. Todos serão espíritos elevados, todos serão espíritos puros. Então, quando a gente coloca o foco no espírito eterno, eu tenho por dever servir a Deus, significa servir ao universo todo. E aquele meu irmão faz parte do universo, concorda? Ou, nas palavras de Paulo de Tarso, não condene aquele por quem Cristo morreu. Se Cristo veio ao mundo, passou o que passou para despertar aquela consciência, ele chegar a um espírito puro, quem sou eu para dizer que ele não vai conseguir? E aí é a nossa função de, pelo menos, não atrapalhar o processo de cada um.